Olá! Hoje nós vamos falar deste livro aqui, A Bailarina Fantasma, de Socorro Acioli. E este livro é muito envolvente, muito delicado e, melhor de tudo, ele é baseado em uma história real. Como assim, você vai perguntar? Uma história real? A Bailarina Fantasma? Sim, isso mesmo. É uma história que envolve o Teatro José de Alencar, em Fortaleza. É um teatro belíssimo. E essa história serve para crianças a partir de 10 anos, mas ela agrada a todas as idades. Ela me agradou muito. Então, vem comigo. Eu sou Antônio Sampaio Dória, do Blogs e Livros. Bem, por que eu disse que é uma história real? Porque esta história que está aqui nesse livro circula lá no Teatro José de Alencar, em Fortaleza, que é um teatro muito antigo. Da mesma forma que aqui em São Paulo, no Teatro Municipal, também existe uma história de um fantasma. Vamos lembrar que para muitas pessoas os espíritos existem, por exemplo, para os espíritas. E algumas pessoas dizem que veem espíritos, embora não de forma nítida. Então, essas pessoas muitas vezes se transformam em médiums. Médiums em centros espíritas, em centros de umbanda e outros lugares também. A nossa curiosidade ao ler esse livro é saber de onde vai surgir essa bailarina fantasma. Temos que ler essa história para saber, mas eu vou contar apenas o começo da história, porque se eu contasse mais, seria um spoiler. E eu não quero dar spoiler, eu acho muito chato quando você sabe a história toda. É um livro super bem ilustrado, as ilustrações são muito bonitas, muito delicadas, e a partir da capa a gente já vê que tem uns gatos aqui. O que os gatos têm a ver com essa história? Eu só vou dizer o seguinte, eles têm uma relação com os espíritos, os gatos sentem os espíritos. A história começa com Anabela, uma menina de 14 anos, e o pai dela, Marcelo. Eles moram numa casinha bem antiga, em Fortaleza, que se chama Travessa do Anjo. E a história já começa com morte, porque a mãe da Anabela morreu quando ela tinha 7 anos. Então o pai dela disse, ela foi para um lugar melhor. Então a Anabela realmente acredita que existe o lugar melhor. Um lugar muito parecido com o nosso, mas que é muito melhor. E para lá vão todos os animais, plantas e pessoas que morrem. Então, ela via um animal machucado e falava assim, calma, calma, você vai para um lugar melhor. E aí, quando ela encontrava as flores, miosotes, que a sua mãe gostava muito, quando ela encontrava essas flores mortas, ela escrevia um bilhetinho para a mãe e enterrava a flor com o bilhetinho, acreditando que a sua mãe receberia este bilhete. Essa era a sua forma de se comunicar com a sua mãe. E o pai dela, Marcelo, diz que vai fazer a reforma do Teatro José de Alencar, que começou a ser construído em 1908. É muito antigo. Eu não conheço esse teatro, gente, mas as fotos são belíssimas. E para celebrar o início da reforma, vai haver o balé Gisele. E aí a Anabela, junto com a sua amiga Luciana, elas se arrumam para ir a esse balé. Chegando lá, elas ficam olhando a fachada do teatro. Mas é bom esclarecer o seguinte, a fachada do teatro é completamente diferente da parte de trás, porque na parte de trás a gente vai ver a estrutura metálica que foi trazida da Escócia para o Brasil, e é a parte mais bonita, inclusive tem vitrais coloridos. É uma fachada bem colorida com o nome de José de Alencar, o nosso escritor do romantismo. E aí elas entram com o pai da Anabela e vão ver o espetáculo. É o espetáculo de balé Gisele. E esse espetáculo já tem a ver também com a morte. Este capítulo se chama Balé Branco, porque é um balé que é sempre dançado com roupas brancas. É um balé de 1840. É a história de uma moça que teve uma grande desilusão amorosa. E o destaque desse balé são as Willies. E o que são Willies? São moças virgens que morreram por uma desilusão amorosa. E elas levam os homens à morte dançando. Quer dizer, elas são espectros mesmo. Então veja como a ideia de morte está presente aí.
Mas aí a Annabella vê uma bailarina que está dançando separada das outras. Ela fica impressionada. Ela dança e dança separada das outras e tem um tom azulado. Até que ela se aproxima de Annabella, que está sentada ali na frente, e diz para ela com seu hálito gelado: Você vê? Você vê? E depois a bailarina desaparece no meio das outras. No fim do espetáculo, ela conta para a amiga dela. E a amiga não acredita, porque ela foi a única que viu esta bailarina fantasma. Mas depois, quando esta amiga vai ver as fotos do espetáculo, ela vê a imagem da bailarina fantasma. E ela passa a acreditar. E aí, as duas vão investigar esta questão. Elas pegam um gravador, vão para o teatro e começam a procurar ali os funcionários mais velhos para contar o que eles sabem e gravar a entrevista. De tanto insistir, eles acabam contando. E aí eles contam que pelo menos uma vez eles viram o fantasma da bailarina. E são várias pessoas. 1, 2, 3, 4 pessoas que falam que já viram essa bailarina. Mas aí, quando elas vão ouvir as gravações, elas ouvem a voz da própria bailarina. Annabella, você precisa voltar. Volte ao palco do teatro. E elas ficam super assustadas. A explicação dos gatos. Os gatos ficavam ali na parte de trás do teatro, num jardim, e eles agiam como se quisessem dizer alguma coisa para as duas meninas. E tinha um gato de um olho só. Quer dizer, eles agiam como se fossem mensageiros deste fantasma. E a reforma do teatro já estava acontecendo. E aí acontece que um funcionário ali cai no fosso da orquestra. Isso serve para eles descobrirem um baú que estava ali. E aí eles dão o baú para ela e dizem: olha, leve esse baú para o seu pai. E ela vai até o porão entregar o baú, chega lá, o pai dela não está lá. E quem ela vê? A bailarina fantasma. E ela quer fugir. Mas a bailarina diz: agora é tarde para fugir, Annabella. Quero que você abra este baú. E ela abre. E neste baú tinha um fundo falso, e nesse fundo falso tinha um diário. E ela diz: é o diário da minha mãe. E a primeira data é 1908. A partir daqui começa o segundo ato do livro, que é dividido em 3 atos. Mas eu só vou comentar o comecinho aqui. É a história de Maria Rosa, que é contada no diário. Ela era filha de um operário que estava trabalhando no começo da construção do teatro. Então ela ia lá todos os dias levar almoço para o pai dela. Até que ela conheceu ali o jovem Joseph MacFarlane, que tinha vindo de Glasgow, da Escócia, para construir o teatro. Na verdade, a firma que fez o teatro de metal era do pai dele. Então ele estava ali para supervisionar a construção deste teatro de metal. E os dois se apaixonam, Maria Rosa e Joseph. Mas ainda havia um outro rapaz que gostava dela e que fazia versos para ela. Mas esse triângulo é só o começo da história, porque o Joseph ia ficar aqui no Brasil apenas 1 ano, ele tinha que voltar para a Escócia. Então aí começam vários acontecimentos, vários desdobramentos, acontecem coisas que a gente não imagina e a gente vai se envolvendo mesmo cada vez mais. É por isso que eu não quero contar mais, porque vai perder a graça. Para você saber como é que surge a bailarina fantasma, só mesmo lendo o livro. Então, se você gostou, dê o seu joinha e volte aqui daqui uma semana para saber de mais livros infantis e juvenis. Até lá!